Oi, esse é o Paz e Bem dessa quinta-feira. Gente querida, pensei que não ia ter Paz e Bem nessa quinta-feira. Eu troquei com o Mauro, ou melhor, o Mauro trocou comigo, porque ele tá lá na vigília, super bacana, fez uma matéria pro 247 e que ficou muito legal, inclusive, e claro que depois da entrevista ele vai querer contar para vocês tudo o que aconteceu, como é que foi a emoção, a espiritualidade que ele sentiu. Então nós trocamos. Só que hoje a vida foi muito corrida. Então, primeiro, aqueles nossos avisos. Eu sou a Carla Pavão. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, dê o seu gostei, que é muito importante pra gente. Se tiver condições de fazer uma ação solidária, de contribuir aí com o nosso canal, será muito bem-vindo para novos projetos. E o tema dessa semana foi o tema sobre Lula, porque é o tema depois dos 500 dias, e o tema também é dos 500 dias de prisão, e o tema também da questão da espiritualidade, que vem aí o livro, com nomes muito importantes desse diálogo interreligioso, dessa espiritualidade plural que nós estamos construindo aqui. E quando o Mauro me falou, olha, se for possível, nós vamos falar sobre Lula, eu pensei logo numa frase que foi muito marcante e, coincidentemente, um dos nossos queridos amigos do Sejus, que é o Elias, falou também desta frase. Então eu falei, eu vou começar com ela. Que numa das primeiras entrevistas, Lula disse o seguinte: peço a Deus para não odiar aqueles que me injustiçaram. Então eu fui resgatar um material, um artigo. O professor Regis Moraes, que é professor doutor em ciência política na Unicamp, ele fez alguns artigos defendendo Lula. E num deles, ele dizia o seguinte, olha, dizem que ele está sendo transformado num mártir, com uma aura de santidade e mito profético. Mas são seus julgadores que estão fazendo isso, não nós. Claro que ninguém vai comparar um ser humano com uma figura milenar, né? Parece um pouco exagerado, mas este julgamento, esse injustiçamento que foi feito, nos lembra muito a perseguição aos cristãos, a perseguição a Jesus, porque Jesus acabou sendo morto por aquilo que ele não era, por aquilo, não por aquilo que ele era, perdão, vou corrigir, não por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele não podia ser. Então, Cristo, ele disse que ele não era o dono da terra, que o reino dele não era desse mundo, que o Deus dele não era aquele, para dar a César o que era de César. Mas ainda assim, ele não podia corresponder às expectativas do que queriam que ele fosse. Queriam que ele se declarasse rei da terra. E com isso foi todo um calvário, uma perseguição. Claro que nós não vamos dizer que Lula é Jesus nunca, né? Até para nós espíritas, Jesus é o espírito mais puro que já pisou na terra. Eu venho falando e frisando isso. Nós não vamos entrar em nenhuma condição que não nos permita olhar a realidade, mas vamos contextualizar em toda essa perseguição a ele, a sua família. Não acharam contas na Suíça, não acharam fazendas em Minas Gerais, apartamentos em Paris, não acharam seu nome na lista de Furnas e não acharam em tantas outras coisas. E não acharam balas que multiplicaram com dinheiro muito mais do que peixes, não acharam nada de ladrão. Então, qual que era o pecado, né? O pecado, para nós espíritos não existe pecado, mas falando na nossa linguagem, né, mais popular, é que ele tentou destronar um império. E ao tentar destronar esse império, os tostões, né, o dinheiro, aquele dinheiro, minha avó que falava tostão, destinado aos mais pobres, começaram a irritar. E ele está sendo crucificado por isso. Mas ele está sendo crucificado junto com todos nós que não fazemos parte destas pessoas privilegiadas, porque não se suporta, né, ver aquele que é supostamente inferior ascender, está num outro nível. E é aí que vem a questão da espiritualidade de Lula. Porque quando nós vamos olhando, eu vou deixar todas as referências do que eu consultei, tá? Mesmo que eu não diga o nome do autor, tá tudo aí para ficar claro, para não ter nenhuma questão de direitos autorais.
Então, o termo espiritual, o termo espiritualidade, se nós formos entender, né, isso eu vou usar até a definição da Dora Encontre com o Alessandro Bigueto, é aquela ligação livre com o transcendente, sem necessariamente estar vinculado a nenhuma tradição. Por isso que nós viemos falando aqui dos agnósticos, dos ateus, é um conceito mais vasto que religião, porque é uma identidade específica que cada um tem com os seus valores, né? A espiritualidade abrange as religiões, mas ela ultrapassa isso. E é aí que fica mais legal, porque eu fui consultar alguns outros textos e ao longo deles eu vou dando as referências, e num deles fala que o cuidado, atenção e comprometimento são tipos de ações de espiritualidade. Nós estamos vendo o cuidado que o Lula está tendo de conversar com aqueles que são minorias, recebeu a viúva de Marielle, enfim, ele tem um cuidado de mandar as suas cartas, de escrever, de se posicionar, tem uma atenção com tudo aquilo que está acontecendo, um comprometimento patriótico com o país, e ele cuida de si. Espiritualidade também é cuidar de si. Mandou até um bilhete para o Mauro, na época que o Mauro estava com a questão de saúde, para ele fazer exercícios, para ele caminhar. Então ele cuida de si, porque ele cuida de si, e nesse cuidar vem uma liberdade interior, vem um autodomínio, através das técnicas que ele vai desenvolvendo lá com a sua criatividade. Porque esse cuidar de si em espírito e em corpo, e sem necessariamente ser uma dualidade, é um modo também de agir, de fazer resistência, um modo de abordar a formação humana num novo registro ético. Então são exercícios espirituais que ele faz lá com o aprendizado, por isso que ele cita o Paz e Bem, quando ele vai criando uma nova governabilidade do cuidado ético com a sua própria verdade. E a vida espiritual também é atenção. É o atenção, que é aquela marca sutil e cuidadosa que nós temos ao momento presente. O Mauro vive nos chamando a realidade aqui, até porque ele é formado também em psicanálise. Então, a espiritualidade também é um modo de viver a própria vida. Lula trata a sua cela de sala, porque ali ele conseguiu fazer um novo momento, um modo de ser inteiro, de ser completo, apesar daquilo que ele está passando. E nessa condição ele alcança uma espiritualidade que é de escuta profunda de si mesmo, quando ele diz: eu gosto da solidão, eu curto a minha solidão. Ele é paciente, paciente com tudo isso que vem vivendo, com todas essas injustiças. Ele tem uma constante presença no aqui, no agora. A capacidade de nos abraçar. Quantas vezes ele lá de dentro com os seus bilhetes nos animou, quando às vezes nós achávamos que não tinha mais jeito para as coisas, desculpe, jeito. Ele tem uma opção daquela vida integral, onde ele se compromete em estar conectado com o transcendente, com ele mesmo, conosco da maneira que é possível. E nisso revela a sua humanidade. Viver segundo a espiritualidade, é esse exercício de intenção de si mesmo, dos outros e do mundo. Isso leva a cuidar do corpo, do espírito, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, leva também a reconhecer, a ouvir o outro em profundidade, ainda que seja através de cartas, bilhetes, desenhos, ou através dos seus advogados, ou daqueles que podem, de alguma forma, o visitar. E aí eu fui buscar um texto de... eu vou ler em alemão, não sei como é que se pronuncia aqui no Brasil o nome dele, Rohr, mas se escreve Rohr, que ele nos diz o seguinte, que a espiritualidade é uma atitude livre e comprometida, e a partir dessa espiritualidade, desse encontro espiritual autêntico, nós vamos falando, pensando, agindo na profundidade que podemos. É isso que nós temos visto, esta espiritualidade que nós temos visto, com o comprometimento que Lula tem pela vida. Saio daqui e vou me casar. Ele está pensando em viver, ele não está pensando na morte, embora esteja lá.
E esse comprometimento é um comprometimento incondicional, autônomo e responsável com os valores que são importantes para ele. Isso é o alcance da liberdade, é o engajamento na liberdade, porque o sentido da nossa vida, muitas vezes, segundo Rohr, é criarmos essa união entre aquilo que somos, a nossa tarefa de autorrealização, no caso dele, a política, querer ser presidente de novo, querer que o Brasil não tenha fome, não tenha todos os seus problemas de desigualdade, e o que de fato nós somos na nossa imanência. Esse é um caminho de realização quando nós conseguimos unir tudo isso nas mais variadas dimensões. Portanto, mais do que nunca, Lula está livre, está muito mais livre do que cada um de nós. E ele vem mostrando isso, ele vem nos dando um acesso a uma espiritualidade gratuita, de um espírito comprometido com a sua liberdade, com os seus valores, e que entra em ligação direta e profunda com isso a cada fala. Nós sabemos da injustiça que ele vem sofrendo. E muitas vezes essa injustiça me lembrou até a Ética Nicômaco, de Aristóteles, que Aristóteles lá atrás já nos disse tudo sobre a questão da injustiça, né? Quando ele falou sobre os termos de justiça e injustiça. Ele fala que o justo o é pelo respeito à lei, o justo que é por amor a respeito à igualdade, mas que a injustiça acontece justamente por desrespeito à lei e à igualdade. E é exatamente o que nós estamos vendo, né? A injustiça particular de alguns. E ela acontece, a justiça, ela é sempre um extremo, né? Um extremo. E é uma questão de moralidade, que é o que nós estamos vendo constantemente, essa injustiça, essa coisa contra as minorias, contra aqueles que são progressistas. Então, lá atrás, Aristóteles já falou disso, já fundamentou. A partir dessas teorias dele surgirem as questões dos juristas. Eu não sou jurista, mas a justiça está sempre no meio, enquanto as injustiças estão nos extremos. E mesmo vivendo nesse extremo, ele tem condições de continuar no que a gente chama, esse é um termo mais da arquitetura, né? Mas de tensigridade. Eu aprendi isso no meu grupo de filosofia em movimento, que é quando você consegue equilibrar todas as forças tensionais. Por exemplo, um prédio, ele não cai porque ele tem essa tensigridade, as forças se equilibram dentro dele de forma que uma tensão vai suportando, vai dando suporte para outra. E ele tem essa tensigridade que pode ser que tenha como base toda essa espiritualidade plural que ele está vivendo, toda essa questão do interesse. Ele ainda é aluno, manda bilhetes pedindo que o Mauro tire dúvidas, né, com o professor Pedro Lima Vasconcelos sobre aquilo que ele está aprendendo, que ele está vendo. Então, a minha relação nos últimos anos com as questões de Lula foi muito profunda também, porque eu nem sempre fui politizada, muito pelo contrário. E quando eu estive no Sindicato dos Bancários, no dia em que Lula fez a primeira fala, quando tomaram o iPad do Arthur e o celular da Dona Marisa, aquilo me arrepiou. Eu senti ali uma vibração muito verdadeira. E eu senti que aquilo mudaria a minha forma de olhar o mundo. E foi o que aconteceu. Porque a partir dali eu estive no Sindicato dos Metalúrgicos no dia em que o STF votava e estava muito tenso, ali muito tenso, mas eu vi ao mesmo tempo a generosidade daquelas pessoas que organizavam tudo, que serviam jantar, que faziam tudo. Estive no dia em que ele teve que se apresentar no último discurso, também no Sindicato dos Metalúrgicos, e tudo isso foi mostrando para mim uma nova forma, um novo ser, um novo homem. As cartas de Lula me lembram, claro que nós vamos guardar as devidas proporções, as cartas de Paulo de Tarso, elas vão nos incentivando, elas vão nos mostrando que é possível sim termos fé. Temos fé, apesar de tudo que estamos vivendo. Lula demonstra fé nele mesmo, fé no país, fé nas instituições. Ele sabe que está sendo injustiçado, mas esta fé
É a fé que transporta montanhas. E muitas vezes é a fé dele que nos anima, embora eu não seja da mesma crença que Lula, por ser espírita, mas é aquela fé que ela é ativa, ela não nos entorpece, ela nos permite manter na realidade, mas termos a esperança e a caridade dentro de nós para não odiarmos os nossos inimigos. Daí porque eu comecei com aquela fala. E ainda ele nos conclama a meditação, a leitura, a oração. Isso é uma forma pedagógica de nos ensinar a educação moral. Eu fui pegar um livro da Dora Encontre, A Educação Segundo o Espiritismo, onde ela diz o seguinte: a moral não é um segmento estanque da vida do espírito, mas faz parte do seu pensamento e ação. E daí ela diz assim: para melhor compreendermos os métodos possíveis de educação moral, é preciso ter em mente que o ato moral é um ato de liberdade. Nem o medo, nem o desejo de recompensa são coadjuvantes da verdadeira moralidade, porque esta educação é um despertar de consciência apoiada em uma compreensão de vida e fundamentada na vontade livre do indivíduo. Uma pessoa verdadeiramente moralizada é aquela que age voluntariamente no bem, sem qualquer coerção interna e externa. Jesus agia no bem, sem olhar a quem. Então, para nós espíritas, as leis morais, e isso nós estudamos lá no Livro dos Espíritos, lá atrás, as leis morais estão escritas na consciência humana, sendo a marca do Criador na criatura, ou seja, são valores que existem dentro de cada um e são revelados à humanidade por filosofias, religiões, profetas, sábios e outros exemplos humanos enviados para o progresso da humanidade. Isso está no livro A Pedagogia Espírita de Dora Encontre. Ora, mais do que nunca, nós estamos vendo que tudo isso tem trazido um novo patamar de educação, de autoeducação para o Lula, de educação para cada um de nós, numa pedagogia plural, onde ele recebe líderes de várias religiões e sempre tem uma palavra de conforto. Quantas entrevistas, quando eram permitidas essas visitas, eu vi da monja Coen, de tantas outras pessoas saindo de lá dizendo: olha, ele me animou, ele nos anima. Então isso é fazer o bem sem olhar aqui. Bom, eu acho que eu já me estendi demais, nosso tempo deve estar acabando aqui. Então nesse momento eu vou sugerir a cada um que nós possamos primeiramente expirar, para que nós limpemos o nosso pulmão, a nossa mente, coloquemos tudo em harmonia. Então expirar. Inspirar. E para finalizar, que nós nos liguemos com aquilo que é de mais importante e sagrado dentro de nós. Para mim é Deus. Então, vamos nos ligando a Deus, aquilo que acreditamos, aquele a quem acreditamos, e vamos pedindo por um dia de paz, de bem, de harmonia, de vibrações, de muita alegria dentro daquilo que é possível nas nossas realidades, mas que principalmente que nessa entrevista que o Mauro vai conduzir no dia de hoje, junto com outras pessoas, que ele seja muito abraçado, assim como o ex-presidente Lula, os outros jornalistas, e que tenha ali, para nós espíritas, isso é muito importante, uma vibração de amor. O amor possível, mesmo que ali se tenham inimigos e outras pessoas, que essa vibração seja uma vibração de muita harmonia, de muita paz, de muito bem, e que tudo transcorra da melhor forma possível. Um beijo grande em cada um de vocês. Muito obrigada, eu sou a Carla. Eu volto na semana que vem. Paz e bem, gente. Paz e bem.